sejamos o que Ele quer de nós, que possamos fazer a vontade do Senhor. Finalizamos o mês de junho e agora entramos no mês de julho. É normal talvez fazer essa confusão com junho e julho, porque assim no agosto, né? A gente dá uma diferenciação, mas em junho e julho. E o mês de julho nós vamos falar sobre a vontade do Pai. O tema do ano da nossa comunidade de fé, meu irmão, minha irmã, qual que é? Quem já sabe, quem já decorou? Qual que é o tema do ano que estamos estudando? Quando eu lanço a mão? Marado. Então, se você ainda não sabia, eu não sabia, pastor. Então, nós chegamos no meio do ano, então agora você já sabe. No meio do ano, 6 meses depois, as coisas aconteceram, você sabe que agora, qual que é o tema deste ano? Quando eu lanço a mão marado. E aí nós dividimos em subtemas dos meses. Qual é o tema deste mês? Se eu lanço a mão marado, eu faço a vontade do Pai. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu queria dizer a você que nos visita que você é muito bem-vindo neste lugar. Aqui é uma casa de oração, é a casa do Pai. Então nesta casa nós vamos sempre orar e sempre ouvir falar deste Deus Trino Todo-Poderoso, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando nós falamos da vontade de Deus, a vontade de Deus é tão grande para nós que ela não pode ser resumida. Não temos como dizer que a vontade de Deus é só isso, porque a vontade de Deus ela nos invade, nos alcança, desde a simplicidade do ser até a sua complexidade, porque nós somos assim. Às vezes nós somos tão simples, né, irmãos? Às vezes uma xicrinha de café, um golinho de café quente, com um pouquinho de açúcar, muda o nosso dia. Às vezes um pãozinho com manteiga na chapa. Quem já ficou feliz com pão na chapa? Ah, dá alegria, não dá? Às vezes eu ouvi outro dia que um rapaz estava falando mal da manteiga. Não, mas vai todo mundo morrer. Comer manteiga é não comer manteiga. Deixa eu comer a manteiga no pão que vai ser melhor, né? Tinha o doutor aí que ele falava contra o leite, ele morreu. Sem tomar leite, morreu também, não tem problema, né? Se toma leite, morre, não toma leite, morre também, né? É a certeza de todo e qualquer princípio aí, né, de estudo é que a matéria vai se degradar, a vida vai encontrar a morte. A grande questão nossa é o que faremos com isso. Dentro do recorte do protestantismo, da teologia, da religião, nós então vamos decidir que da nossa vida até o dia em que fomos chamados da nossa existência, nós vamos fazer a vontade de Deus Pai. Nós faremos a vontade que Ele tem para nós. Então, a vontade de Deus muitas vezes é bem simples. Mas como nós também, às vezes, somos tão complexos, que acordamos naqueles dias sem saber o que queremos. Nada está bom. Eu tenho conforto, eu dormi numa cama quente, seca, cobertor quentinho. Alguns tiveram o privilégio de dormir até um pouquinho mais, 5 minutos, 10 minutos. Alguém fez café da manhã para a gente. E mesmo assim parece que nada está bom. As forças, as pressões nos oprimem. E às vezes nós ligamos para outra pessoa e nós vamos dizer: eu não sei por que eu existo, por que eu vivo. Se você já passou por essa complexidade de indagação, eu quero dizer que a vontade de Deus também responde isso. E se você veio esta noite, eu queria que você ouvisse isso. Você nasceu para fazer a vontade de Deus Pai. Foi o desejo de Deus trazer você à existência. Ah, mas os cientistas, mas a filosofia, mas eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não sei o que você está ouvindo, eu não estou interessado no que você ouve, eu sei o que
considero ela como palavra de Deus, como voz do Deus Todo-Poderoso, inerrante, ela não erra. E esta voz inerrante diz para mim: você nasceu para me adorar, você nasceu para me servir, você nasceu para o louvor da minha glória. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E por isso nós vamos tentar, de uma maneira muito humilde, eu diria, resumir nesses domingos de julho quais são algumas das vontades de Deus para nós. O primeiro momento que eu quero ter com vocês aqui, em Tessalonicenses, o texto traz o título e a direção dos pontos do sermão, onde ele diz que a vontade de Deus Pai é alegria, oração, gratidão. Repita comigo, por gentileza: alegria, oração e gratidão. Qual é a vontade de Deus? Alegria, oração, gratidão. Sairemos daqui nesta noite praticando essas coisas para cumprir a vontade de Deus, ou não estaremos em acordo com a vontade dele. Isso não surgiu da cabeça do pregador, isso não surgiu do desejo humano, isso é a vontade de Deus Pai expressa nas palavras do apóstolo Paulo, na carta à igreja que ficava ali em Tessalônica. E eu quero ler o texto com os irmãos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16 ao 19. 5, 16 ao 19. Eu estava no 2 Tessalonicenses. E ele diz assim, 16. Estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus Pai para vocês em Cristo Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajuda em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, a cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas. Nós temos uma vontade em nós, mas diante da Tua palavra, Deus, nós, Senhor Deus, subjugamos a nossa vontade à Tua vontade e declaramos com os nossos lábios: seja feita a Tua vontade em nós, seja feita a Tua vontade em mim. Que hoje possamos compreender um pouco mais do que é a Tua vontade em nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque somos pequeninos, porque somos frágeis e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Usa-me poderosamente nesta noite e fala com os irmãos através do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui o que é o sermão, então, e eu queria que você, junto comigo, pudesse ler esta frase de A.W. Porque se falamos da vontade de Deus, então Tozer nos dá uma direção sobre essa questão da vontade de Deus. E eu queria que você lesse comigo. Vamos tentar ler juntos? 3, 2, 1. Fora a vontade de Deus, não há nada que Ele quer. E na vontade de Deus, não há nada que Ele quer. Que lindo! Tozer, ele comunica: se a vontade de Deus, irmãos, é para nós estar alegre, nunca deixar de orar e ser grato, então nesta vontade de Deus não há nada, fora dessa vontade não há nada que eu quero. Não deseje nada que você não deseje nada que esteja fora da vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós somos feitos de vontade, nós somos feitos de desejo.
Nós estudamos aqui recentemente na antropologia bíblica, no estudo de antropologia bíblica, que o homem é feito de vontades, o homem e a mulher é feito de vontades e desejos. E muitas vezes os desejos terão uma força muito grande sobre nós. Por isso nós devemos dominá-los. Quando eu e você dominamos os nossos desejos e cumprimos o desejo de Deus, então nós fazemos a sua vontade. Agora, neste exato momento, talvez tenham pessoas aqui que estejam com um desejo de dormir. Vai vir sobre vocês um sono, aquele sono mais gostoso. E o que você pode fazer? Você pode dormir aqui no culto. Já viu crente dormir no culto? Eu já percebi alguns. Às vezes a gente grita para acordar. Mas você pode dominar o seu desejo de falar: eu estou com sono, mas eu não vou dormir. Eu vou levantar para pegar uma água. Eu vou ficar de pé. Por quê? Porque existe um desejo seu, um conforto. Tem gente que vai desejar agora ouvir outras vozes, ouvir outras coisas. Isso é um desejo humano, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui um juízo de valor, mas eu estou dizendo que você pode dominar o seu desejo. E agora, neste momento, por esta meia hora de pregação, ouvir o que Deus tem para falar com você. Tem gente que segue tanto os seus desejos, que ele sai do culto como esse, ele não sabe o que foi pregado, ele não sabe o que foi ministrado. E às vezes ele fica 5 anos numa igreja, sem ouvir a palavra, porque ele só esteve de corpo presente, e ele sai da igreja. E você pergunta: o que está acontecendo? E às vezes ele pode dizer: eu não era alimentado. E pode ser que sim, mas pode ser que você também era como aquela criança muito mal educada e birrenta, que quando ele oferecia a colherinha de comida, fazia assim. Já viu a criança quando não quer comer? E às vezes você não vai forçar. E aí alguns médicos dizem: deixa lá, não dá nada, não substitua o alimento, porque quando ela sentir fome, ela vai comer. Isso é a verdade bíblica. Quando a sua alma estiver necessitada de Deus, você vai procurar Deus até nos lugares mais inóspitos. Agora, a alma farta de coisas não procura o alimento saudável. Não encha o seu coração de coisas que não são a vontade de Deus, porque essas coisas podem tirar de você a vontade de se alimentar da vontade dele. Por isso, Deus está dizendo: fora da vontade de Deus, não há nada que eu quero. É preciso disciplinar-se, é preciso dominar-se, é preciso ter essa consciência. Por quê? Porque se você começar a consumir coisas que não são de Deus, em algum momento você estará consumindo tudo que não é da vontade de Deus. Mas, se você, como eu, decidir, ainda nesta noite, eu quero a palavra pura, fresca, como pão do céu. Eu quero, eu desejo, Senhor, enche-me até transbordar. Então, nesta vontade de Deus, não há nada que você temerá, não há nada que será estranho, não há nada que será distinto da sua essência, porque você foi criado para fazer a vontade de Deus. E nesse sentido, o primeiro ponto dessa mensagem é: estejam sempre alegres. Os imperativos da Bíblia, também chamados de mandamentos, nos ensinam como portar na vida, e é por isso que nós temos que cumprir esta vontade. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Quando que é para estar alegre, irmãos e irmãs? Então, e aquele dia que eu não estava? Você não estava cumprindo a vontade de Deus. É isso que a Bíblia nos traz. E a Bíblia nos revela uma verdade e nos traz para um compromisso com Ele. Diante da vontade de Deus, nós podemos ignorá-la. Certa vez,
os profetas registraram ao povo, chamado povo de Deus, da antiga aliança, do livro antigo, do Antigo Testamento, que este povo era de dura cerviz. Esta expressão dura cerviz significa aquele que não baixa a cabeça para ninguém, aquele que não se rebaixa para ninguém. E isso, levado ao conceito oriental, é muito grave, porque existe um conceito oriental de se cumprimentar muitas vezes como? Abaixando a cabeça. Diante da autoridade, diante dos pais, os filhos abaixam a cabeça. Isso é um sinal de respeito. Ou seja, Deus estava dizendo a eles: vocês não me respeitam, vocês me ignoram. É duro para nós, enquanto povo de Deus, termos uma dura cerviz. Devemos ter, pelo contrário, uma posição de humildade. Devemos andar com o Senhor. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é: estejam sempre alegres. É fácil? Em hipótese alguma. Estejam sempre alegres. Então eu tenho que buscar em Deus essa alegria. Talvez em mim eu não terei essa alegria. Talvez nas coisas eu não terei essa alegria. Isso é a complexidade da qual eu havia falado aos irmãos. Então em Deus eu tenho que buscar essa alegria, porque o mandamento apostólico para as nossas vidas é: estejam sempre alegres. Quando você vai estar alegre? Sempre. Vamos tentar desenvolver um pouco, desdobrar esse sempre. Esse sempre significa que você tem que estar alegre agora, mas esse sempre significa que você tem que estar alegre quando acabar o culto, quando você sair para a sua casa, quando você chegar no seu lar. Amanhã, se você sair para trabalhar, você tem que estar de que maneira? Alegre. Então vai envolver o que? Um comprometimento. Porque tem gente que já amanhece alegre, mas tem gente que não. E se você for a gente que não amanhece alegre, você precisa se comprometer com a alegria. E aí é uma pergunta retórica: o quanto você está disposto a se comprometer com a alegria? Eu prefiro ser alegre. Dizia a canção popular: é melhor ser alegre que ser triste. E o cancioneiro popular disse bem: é melhor ser alegre, irmão. Chegou em casa, o cano estourou, a casa está cheia de água. O que eu vou fazer, segundo a palavra de Deus? Ser alegre. Mas pastor, eu vou chorar, vai resolver o problema? Não. Então aqui está o segredo. Você pode resolver o problema alegre, ou pode resolver o problema triste. Mas o problema será resolvido. Por quê? Porque Deus é Deus de milagres. Porque Deus é Deus que resolve o problema do jeito dele. Às vezes é que nós não estamos acostumados. Desconhecemos tanto Deus que ignoramos. Mas Deus tem o jeito dele, a maneira dele. E ele resolve os problemas de todo mundo. Deus resolverá seu problema, meu irmão, minha irmã. Creia, Deus vai resolver o problema para você. Você crê nisso? Se você crê, seja alegre. Mostre que você crê. Eu creio, Deus. Agora existe um problema da incredulidade. A incredulidade sempre nos atrapalha. E aí eu não consigo ser alegre. Por quê? Porque na verdade eu não creio que Deus vai resolver. Ah, mas eu tenho uma conta, um problema financeiro muito grande. E o que tem? Deus não vai prover para você? Ah, mas meu nome sujou na SPC Serasa. E o que tem? Está sujo. Mas você vai aprender agora a comprar à vista e honrar seus compromissos. Talvez não foi culpa sua, mas de alguma maneira você cooperou para isso. Sim ou não? Talvez você cometeu um crime, um delito, e agora você tem que pagar na justiça. Talvez um serviço comunitário, talvez entregando cesta básica, talvez tendo que
Mantenha a alegria que Deus já deu para você. Viva da alegria de Deus. Tem um hino que a gente cantava muito antes das igrejas, que ele dizia assim: conta as bênçãos. Está triste? Está chateado? Pega uma folha de sulfite. A gente nem consegue escrever mais, né? Só digitando. Pega a folha de sulfite. Deixa de ser preguiçoso. Não vai no celular nem no computador, não. Não vai digitar, que é para você ter um esforço. Pega a folha de sulfite, aquele lápis Faber-Castell, número 2, que quebra a ponta, sempre nos momentos mais importantes. E começa a colocar lá, o que Deus fez para você? O que você teve de bom? E coloque, igual o pastor falou, teve uma cama para você dormir? Teve. Estava confortável? Estava. Tinha lençol? Tinha cheiro de amaciante? Comprou amaciante. Caro, né? Terrível. Entrei no mercado agora, parecia que estava sendo assaltado, porque o negócio, a mulher digitava o negócio subindo. Mas ele deu. Glória a Deus. Vou ficar triste porque a conta foi alta. Não, dê glórias ao Senhor, porque ele deu sustento. E no próximo mês dará de novo. E dará sempre para você. Então, enche o seu coração das alegrias. Faça da folha de sulfite, conta as bênçãos. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Faça esse exercício. Estejam sempre alegres. Deus nos deu um espaço para congregar. Então esteja alegre, venha congregar. Deus nos deu uma escola bíblica dominical. Venha para a escola bíblica. Não fica dormindo. Quando as pessoas estão na cama, acometidas de doença, e falam: pastor, eu quero ir para a igreja. Você tem saúde, fica na cama. É assim, porque a gente é complexo. O pastor também. Eu já contei para vocês essa experiência. Eu sempre conto que um determinado dia, quando a gente tinha os cultos nas quartas-feiras, eu cheguei tão cansado em casa que um dia eu falei: eu acho que eu vou ligar para o pastor e falar que eu não vou. Eu falei: bom, o pastor sou eu, né? Então como é que eu faço agora? Ou eu me autorizo ou eu me repreendo. Como é que o pastor faz? Então não fica, não. Seja o pastor da sua vida. Seja o dono autoral da sua composição espiritual, eclesiológica. Se governe, como diziam os nordestinos, né? Teu irmão, que eu brinco com ele tem essa veia norte-nordeste. Às vezes ele fala assim, né? Que a gente fala, tinha essa expressão que eu acho tão linda da língua portuguesa, que ele fala assim, no contexto mais regional: se machei. Ou seja, seja macho, vai para cima. Fica aí: eu não consigo, passei na prova. Faz de novo. Estuda. O que acontece? A vida não acabou. Então a Bíblia diz para nós: estejam alegres. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil, meu irmão. Dificuldades haverão. Esse não é um discurso. Esse não é um discurso que a gente vai, de alguma maneira, fingir ser maluco e dizer que dá para ficar alegre todos os dias. Mas eu estou dizendo que você precisa se comprometer com a alegria. Tem dia que você vai estar triste, meu irmão, minha irmã. Triste de verdade. Tem dia que você está triste com bobagem, né? Tem dia que você está triste com bobagem. Como assim com bobagem? Você preparou um macarrão que não quer falar, acabou o queijo, você fica deprimido. Acabou o queijo, vai lá, né? Preparou o feijão lá com costela, a coisa, acabou a farinha. Oh meu Deus, estou triste, agora não tenho farinha. Então tem dia que é bobagem, né? Aí sim, né? Se macheie, né? Se governe. Vai ficar triste por causa de farinha, de mandioca, que acabou o feijão. Quantos aqui não comem sem feijão? Deixa eu ver. Os irmãos estão bem disciplinados, hein? Tem uns que chegam: não, se não tiver feijão, nem almoçou, né? Então, mas tem momentos que você terá tristeza. Dias maus acontecerão, notícias ruins vêm, distâncias são provocadas. Nesses dias nós contamos com Ele, e somente Ele, porque Ele é o Deus que abre as portas. Amém? Mas Ele também é Deus que fecha. Por isso, se a porta está aberta, é Deus. Mas às vezes, se a porta está fechada, é Deus também. Qual a base bíblica, pastor? Ele abriu a porta da arca, sim ou não? E quem fechou a porta da arca? Então ele abre portas? Sim. Mas ele fecha?
aprendemos com Deus a sua vontade. Estejam sempre alegres. Estar alegre não é ser boçal. Estar alegre não é ter consciência das coisas. Estar alegre é realmente preferir, ao invés de brigar com o mundo, né? Eu vou ter paz comigo mesmo. Entrega para Deus. Outro dia eu estava conversando com a Elô, minha esposa, e estávamos orando no nosso período de devocional. Eu falei com ela, às vezes tem coisas que a gente fica chateado, acontece, a gente não queria que acontecesse, mas eu falei para ela uma frase que não é minha, mas não sei o autor também, e que dizia isso: Deus vê coisas que nós não vemos, escuta conversas que nós não escutamos, sabe de coisas que nós não sabemos. Então às vezes tem coisas que a gente deseja tanto e não acontece, e pode ser livramento do Senhor. Talvez a casa que você queria comprar e não comprou. Estava falando com outro irmão lá embaixo também. Quando você compra uma casa, um apartamento, você sabe se o vizinho de baixo, o vizinho de cima, se é bom, se é ruim, você não sabe. Muitas vezes você não sabe. E mesmo que você sabe, eu vou morar aqui porque esse vizinho da direita é meu amigo, o vizinho da esquerda é meu amigo, o vizinho é bom. Aí ele se muda, morre um parente, ele transfere, o filho casa, ele sai da casa, e aí quem que entra? Ele aluga, inquilinos. Olha coisa boa. Coisa boa é inquilino. Mas também pode ser não tão bom. Aí entra um menino que, né? Aí tá lá, você tá no de baixo, tá no de cima. Aí tem dois filhos. Uma dança sapateada e o outro é roqueiro. Né? Esse estuda em horário diferente. Um de manhã, outro de noite. Então de manhã ele está sapateando na sua... Depois vai para a escola. E aí chega o outro, que toca bateria. Ou seja, das 9 da manhã até as 21 horas, você não tem esses filhos. Como é que você resolve esses problemas? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma metáfora. Nós não temos certeza das coisas. Então às vezes a casa que você não adquiriu foi Deus. Para todas estas coisas que não temos resposta, estejam sempre alegres. Entregue suas aflições a Deus. E segundo ponto, nunca deixem de orar. Aí eu faço a ponte para vocês agora nessa palavra. Então, pastor, como eu vou ficar alegre se as coisas não estão da maneira que eu quero? Como eu vou ficar alegre se falta o feijão e o arroz? Se talvez a pessoa que gosta de problema com drogas, com álcool, com bebida, se eu fui traído, enganado, se as pessoas que eu queria que me respeitassem, me valorizassem, não me respeitam, não me valorizam, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Você parou de orar? Às vezes nós subestimamos o poder da oração. Às vezes nós falamos, mas para quê? Tantas pessoas vêm e falam assim, nós precisamos de ajuda, vamos orar. Não, orar só não. Um autor, que eu vou trazer em breve aqui, né? A frase dele diz assim: eu estou muito ocupado no meu dia para não orar. Eu tenho muitas tarefas, muitas coisas para resolver, para eu não orar. Então você tem muitos compromissos, tem muitas coisas acontecendo na sua vida, muitas dúvidas, muitas coisas estão complexas. Ore. Amanheço de orando, termino de orando. Ponha lembretes no seu celular para você orar, mas ore. Dobre os joelhos. Ore no banheiro da empresa. No seu momento de almoço, tire um tempo para orar, mas não deixe de orar. Chegou do serviço, vou descansar, descanse, mas separe um tempo de oração. Se nada aflige seu coração, ore agradecendo, esteja sempre alegre. Se algo está afligindo, se algo perturbou, ore, entregue a Deus, peça perdão, confesse. Diga a Deus, eu não queria ter feito assim, eu fiz, eu não queria ter errado assim. Eu não sei nem por que às vezes eu ajo dessa maneira, mas eu ajo, me ajuda. Então o segundo mandamento para nós, né, desses imperativos da vontade de Deus é: nunca deixe de orar.
Então, se a gente leu aqui, irmãos, que a gente tem que estar sempre alegre, de maneira positiva, sempre. O oposto, né? O contrário de sempre é nunca. E o que? Então, se tem um sempre para nós, o que é esse sempre? Sempre esteja alegre. E Deus fala: e tem um nunca para você. Qual que é o nunca da sua vida? Nunca deixe de orar. Está diagnosticado com uma doença terrível. Ore. Porque nós temos que passar por adversidades. Está sem emprego, está sem posição no mercado. Ore. Ore por sustento, ore por provisão. Talvez Deus vai até te mudar de área, mas Ele vai te sustentar. Creia no Deus que sustenta os passarinhos, que não tem importância nenhuma para nós. Creia que Ele vai operar na sua vida. Creia nas ausências, nas faltas. Ore, ore. Mas meu coração ainda está pesado. Ore mais. Talvez, meu irmão, minha irmã, você precise orar até o seu coração se aliviar. Eu não tenho dúvida que quando você, prostrado, adorando a Deus em oração, você não seja visitado pelo poder e a graça e misericórdia do Espírito Santo e as doces consolações dele, traga você de volta o refrigério. Estou com desejos errados, incorretos, distante da palavra de Deus, ore. Estou com desejo de morte, ore para que Deus traga o desejo de vida. É Ele que dá a vida. Nós temos uma irmã muito querida aqui do nosso meio, irmã Clemildes. Ela está ausente aqui porque ela foi cuidar da neta. E nós estamos em oração por ela. E ela tem orado e Deus tem dado vitória. Infelizmente a netinha entrou num processo que eu vou chamar aqui de depressão, mas tem um nome mais específico. Mas ela está em profunda depressão. E a irmã Clemildes foi lá para ajudar, porque os pais têm que trabalhar, têm a sua vida, está socorrendo, né? E ela disse agora com muita alegria. Ela está orando com a neta, lendo os salmos com a neta, e a neta agora pediu uma Bíblia para ela. É o poder do Espírito Santo, não está em nós, está nele. Ah, mas meu filho é rebelde. Ora para Deus. Deus tem uma ferramentinha ali que vai quebrar ele tão quebrado, vai moer ele tão moído, vai lançar ele tão no pó, que ele vai se levantar servo de Deus. Mas quando Deus colocar a mão dele, não venha dizer para Deus não fazer, porque agindo ele, ninguém impede. Pastor, meu filho está nas drogas. Vamos orar. Mas deixa Deus agir. Porque quando ele trabalha, não é para ficar torto, é para ficar reto. Ajuda o Senhor, ninguém impede. Ore, ore. Não existe um homem, não existiu reis, não existiu reinos que se colocaram ante Deus e puderam subsistir. Não existe ninguém que possa resistir ao poder da oração, ao poder dos joelhos dobrados. Certa vez, um homem chamado Elias viu que o mundo ao seu redor estava todo corrompido, e ele decidiu com muita fé fazer uma oração. E ele falou assim: Deus, resolve o problema da minha nação. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel, e houve fome, morte, gente morreu, gente foi recolhida, gente passou fome, e as pessoas ficaram irritadas porque descobriram que ele tinha orado. E quando o povo estava todo ali sem esperança, esse mesmo homem orou. E quando ele orou, Deus mandou a chuva, e Israel voltou a florescer. Deus fez essa história não para que a gente esteja orando, decretando seca nos lugares, mas para que a gente entenda que o mover de Deus é sobrenatural, que o mover de Deus
não é tão pequeno e individualista, mas é de uma maneira global. Se a igreja for perseguida, se a igreja estiver em perseguição, e os crentes verdadeiros, aqueles que têm aquela mesma essência de Elias orar, Deus vai fazer coisas com este mundo. Os alicerces do mundo serão abalados, mas o remanescente fiel estará. Em determinado momento, este mesmo homem de oração sentiu depressão, sentiu acovardado, e ele falou: Deus, eu estou sozinho. E Deus falou: deixa de ser besta, rapaz. Tem um monte de joelho ali, ó, que está igual os seus, orando por Israel, e não se dobram para o inimigo, porque a vitória é do Senhor. Ore. Eu tenho orado para essa igreja. Você tem orado para essa igreja, amém? Eu tenho orado para essa comunidade. A minha oração: Deus, fortaleça a nossa comunidade, fortaleça com laços fraternais, derrame do teu poder, nos aviva, nos revigora, faz de nós sermos uma família do Senhor. Desenvolva. Eu quero, é um desejo meu, e eu sei que esse desejo não é do meu coração, porque o meu coração não poderia desejar isso. Isso é o desejo de Deus sendo comungado com o meu coração, e é isso que vai acontecer com você. Quando você começar a orar a Deus pela vontade dEle, Ele vai transferir de uma maneira muito especial os desejos do coração dEle para você, e você vai começar a orar para o bem das outras pessoas. Só faz isso quem recebeu do Senhor o amor e a graça. Em algum momento você vai parar de orar pela sua casa, você vai parar de orar pela sua família, e você vai falar: Deus, obrigado pela minha casa, pela minha família. E agora você começa a orar pela família do outro, pela família do irmão do lado, pela família daquele que te ofendeu, pela família daquele que faz algo que te desagrada, pela família daquele que às vezes é uma família que você nem conseguiria ter comunhão, porque tão diferente que ele é de você. Mas você começa a orar, começa a abençoar. É assim. E eu começo a orar por vocês, e às vezes Deus me dá os nomes, e às vezes eu oro de maneira geral. Ah, pastor, você está falando isso porque você é o melhor? Não, é porque esse é o meu desejo, que enquanto eu estiver ali na minha casa orando no meu horário, você na sua casa, no seu horário, esteja orando também por mim, pela minha família, porque assim a gente vai trocando oração, e o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai é o seu nome, Ele agirá em nós e por nós e para nós. Mas não deixe de orar, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar, esteja orando. Ore para Deus mudar seu coração. Se você não consegue orar, às vezes algumas pessoas me encontram e falam: pastor, eu não consigo orar. Ore então para Deus mudar esse seu coração. Ore. Nunca deixe de orar. Se até agora você estava alegre, agora você não deixa de orar. E o último ponto desse mandamento: sejam gratos em todas as coisas. A gente sempre quer a vida do outro, irmão. Misericórdia. Você quer sempre ser o Elon Musk, o Bill Gates, o Ayrton Senna. Você nunca quer ser você. Mas sabe quem quer que você seja você? Jesus. Ele não veio pelo Elon Musk, pelo Bill Gates só. Também Ele veio por você. Eu não quero dizer que com isso a gente tem que encerrar e não ter heróis ou pessoas que sejam exemplos nossos. Mas eu quero dizer que a gente precisa aprender o que é ser grato. Que não existe coisa pior que uma pessoa sem gratidão. E aí, esse terceiro mandamento imperativo é: sejam gratos. Em quê? Em todas as coisas. Ele foi grato em todas as coisas. Ele foi grato a Maria quando recebeu os carinhos dela enquanto sua mãe. Ele foi grato por José, que o sustentou como carpinteiro enquanto seu pai.
foi grato a seus amigos. Ele foi grato enquanto teve festa, casamentos, ceias. Ele foi grato ao pequeno homem Zaqueu, quando deu para ele a oportunidade de cear. Mas ele foi grato também diante de Pilatos. Ele foi grato também diante da cruz e das chibatadas. Isaías disse: como ovelha muda diante do matadouro. E esse é um mistério que Deus deixou registrado na história da natureza humana. Os criadores de ovelhas sabem que a ovelha, diferente de outros animais, quando ela é sacrificada ou morta, ela não reage. Ela não reage. Não tem não. Quando a ovelha é sacrificada ou morta, ela não reage. Por isso Isaías disse que Jesus também deveria se comportar. Talvez você já sofreu injustiças. Talvez vocês já reclamaram do PROCON, já reclamaram na ouvidoria de algum departamento de serviço, já reclamaram com alguém. A Bíblia diz que diante de Pôncio Pilatos diz: você não diz nada? E Jesus permanecia mudo, porque ele estava grato, porque ele tinha oportunidade de nos salvar. Ele não precisava dizer, ele não precisava protestar, porque ele não estava fazendo aquilo obrigado, ele tinha se entregado. E quando Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder para te libertar, Jesus? Jesus disse: nenhum poder te é dado se do céu não fosse dado, se meu Pai tivesse dado a você. Quem deu poder para você falar comigo, Pilatos, fui eu. E eu estou permitindo você fazer parte da minha história, você ser reconhecido para a eternidade como aquele que lavou as suas mãos. Pilatos lava as mãos porque Pilatos não tem autoridade para fazer nada. Ninguém toma a minha vida, ele disse. Eu a dou. E ele deu em gratidão. E é isso que a gente não consegue compreender. É esse mistério, não conseguimos compreender. Não adianta, você vai estudar teologia, pode sair daqui mestre, doutor, PhD, pós-doc em teologia, estudar sobre teologia, grego, hebraico, você não vai entender o quanto Jesus estava grato por nos salvar. Era tão simples jogar fora aquilo que não deu certo. É tão simples desprezar aquilo que não vale a pena. O vizinho chato, o irmão chato, a irmã chata, a vizinha chata. É tão fácil desprezar. É tão fácil cancelar. Mas a gratidão nos ensina a amar. Por isso ele diz, terminando este sermão: sejam gratos. Sejam gratos. Agradeço. Mas pastor, está tão difícil esse momento. Eu sei. Confie no Senhor. Seja grato a Ele. Talvez em algum momento você será levado a compreender melhor essa situação e glorificará a Deus com o conhecimento. Mas enquanto esse dia não chega, glorifique a Ele com a fé. Glorifique a Ele pela fé. Sobretudo, sejam gratos em todas as coisas. Pelo que você tem e pelo que você não tem. Pastor, eu não consigo. Volte 2 pontos do meu sermão.
26. Leia a Bíblia. Não consigo, pastor, ser grato. É porque você ainda não conseguiu ser alegre. E porque você não vai orar ao Senhor. Não tenha dúvida disso. Não sou eu que falo com vocês. É a palavra do Senhor que está dizendo. Quando eu, Wanderson, não consigo cumprir a vontade de Deus, é porque eu falhei nos 2 primeiros pontos. Eu não consegui ser sempre alegre. E aí, quando a gente está bravo, nada dá certo, irmãos. Nada dá certo. Não converse com a sua esposa, com o seu esposo bravo. Não converse com seus filhos e você com seus pais quando você estiver bravo. Quando você estiver triste, não vai funcionar. Esteja alegre. Talvez você precise de um tempo. Talvez precisamos ter tempo. E você pode falar, me dê um tempo para eu conversar. E vamos conversar sobre isso agora. Às vezes o pastor faz isso com os meus também. Qual o tempo para a gente conversar? Agora não vai. Deixa eu me alegrar de novo de coração. Agora quando a gente está alegre, né? Ontem a gente passou com os amigos, a gente estava muito alegre, não estava alegre. Eu passei com alguns irmãos aqui da igreja, a gente estava alegre. E sempre que a gente se reúne, às vezes a gente se reúne no grupo de louvor, né? Às vezes a gente sai daqui do culto e come alguma coisinha por aí, né? E aí a gente está alegre, e a gente pode conversar de tudo, sim ou não? Quando você faz um churrasco na sua casa ali, está tudo bem, tudo bem. Não é muito bom conversar assim quando está alegre? É isso. Agradecer só vem depois de estar alegre e de orar sempre. Os problemas virão, irmãos, mas nesse mês o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, está dizendo para nós: faça a vontade de Deus. Amém? Queria chamar o ministério de louvor para a gente cantar uma linda canção. Pastor, o senhor falou isso para mim, o senhor sabe de algum problema meu, o senhor está dando alguma resposta direta? De maneira alguma. Eu estou dizendo que eu experimentei muitas dessas coisas na minha vida. Eu já fui um filho ingrato aos meus pais. Eu já fui um filho rebelde. Eu já tive um mau relacionamento com meu pai. Por que você está falando isso, pastor? Porque o Espírito Santo falou no nosso coração. Mas Ele resolve todas as coisas. Ele resolve, irmãos. Eu já fui um crente relapso na igreja, quando mais jovem. E Deus me deu fé. Eu já passei por momentos de agonia, momentos de leve depressão, constatado. E o médico disse: ou você muda, o médico, o psicólogo, ou você muda, ou você vai entrar em depressão profunda. Qual a diferença? Quanto mais profundo você vai, mais difícil é para voltar. Então Deus quer que você seja alegre. Todas essas coisas vão resolver-nos. Se talvez alguém tem muita necessidade, eu também já tive muita necessidade. Eu já morei em cada casa que os irmãos nem acreditam. Umas casas que nem talvez nem seria casa. E hoje Deus me deu um lugar lindo, um lar abençoado, que eu agradeço a Ele toda vez que eu tenho que sair e entrar na minha casa. Ele vai dar a você a alegria, a felicidade. Não tem nada que você deseje que vai trazer alegria ao seu coração que Deus não fará com você. Sabe por quê? Porque Ele experimentou todas as nossas dores. E mesmo assim, Ele foi ungido 2 vezes com óleo de alegria. Queria convidar você a ficar em pé, então. Nós vamos cantar essa canção. E ao final dessa canção eu vou voltar e vou orar com você. E você vai colocar tudo diante do Senhor. Porque o segundo ponto